Fala galera, mais um CM Talks, mais um episódio pra vocês. Hoje aqui tô com o Caio Carvalho, o cara é um cavalheiro, pratica o hipismo, um esporte olímpico, um esporte que eu curto muito e por incrível que pareça assistir, a galera acha que eu sou da luta, mas eu gosto de animais, gosto de ver a competição, qualquer coisa que traga competitividade, eu tô dentro. Caio, muito obrigado pela tua presença aqui hoje no CM Talks. Vamos conhecer um pouco mais do mundo do hipismo. Então, quero te agradecer a tua presença aqui hoje, cara. E aí, tudo bom? Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Falar e apresentar um pouquinho mais para vocês desse esporte. Então, Caio, primeiramente, como é que você conheceu o hipismo? É uma coisa já de família? Como é que é? De família totalmente. Meu avô era um comerciante de cavalos, que mexia com cavalos de corrida também, cavalos de salto. E meu pai também, meu pai é cavaleiro olímpico. Então a família toda pratica. Pô, que legal, cara. E me diga uma coisa, cara, como é que é a questão do hipismo, cara? Lógico, é um esporte mais elitizado, um acesso mais difícil. Você, no caso, tem o hipismo na veia, a questão do cavalo. Como que hoje tá a questão do hipismo no Brasil, cara? Continua dessa maneira que eu descrevi ou hoje está mais democrático? Tá um pouco mais democrático do que até o status tem, né? Como um esporte só de elite. Uhum. Mas no final das contas, quando o esporte vai subindo de nível e tal, vai afunilando. E aí fica um acesso um pouquinho mais restrito mesmo. E como é que uma pessoa que quer, por exemplo, eu quero começar, primeiramente, lógico, tem que ter uma hípica ou um clube, pode ser clube também? Pode ser, nos clubes sempre tem a escolinha, né? Uhum. Que é onde começa, que aí você não precisa ainda ser associado, você não precisa ter o seu cavalo próprio. Uhum. E aí você vai aulas, igual vai numa aula de natação, numa aula assim, 1 ou 2 vezes por semana e normalmente mais crianças que fazem, mas vai para qualquer idade. E é como também qualquer esporte. Quanto mais novo começar, melhor a questão de aptidão, de você alcançar o que você quer dentro do esporte, né? Sim, sempre, com certeza, né? Quanto mais cedo, mais melhor né? Mais fácil. E como é que começa na questão do... Como é que funciona? Na luta são faixas. Você vai competir com a faixa branca com faixa branca, faixa amarela com... Como é que funciona isso? É altura? Tem circuitos diferentes? Como é que funciona isso? Quando você é mais novo, tem categorias por idade. Isso aí, vamos lá. Tem a idade do cavaleiro, né? No caso, a gente vai de mini-mirim, 8, 9 a 11 anos. Quantos metros? 1 metro de altura. 1 metro. Aí tem o pré-mirim. Pré-mirim são de 12 a 14, 1,10 m de altura. Depois do pré-mirim vem o mirim, que aí junta o último ano, você pode optar por fazer pré-mirim ou mirim, e aí você junta na outra categoria, aí vai de 13 a 15 anos, aí júnior, 15 a 18, não, pré-júnior antes ainda, depois júnior, e aí vira sênior a partir de 18 anos. Aí sênior é qualquer idade? Sênior é a partir de 18 anos. Cara, e muda muito, cara. Cara, porque na verdade é o seguinte: nos outros esportes, que você muitas vezes vai da qualidade física do atleta, porque tem que ter maturidade. Isso influencia também no hipismo? Ou é mais a questão de amadurecimento mental? Mais amadurecimento mental, muito mais do que o físico. O físico ajuda, claro, mas é um esporte que você vê... Quanto mais idade você tem lá, perto dos 50 e tal, chegar... Então o auge, vamos dizer assim, você diria que o auge do cavaleiro ou da Amazonas seria que idade? Quanto mais velho... Depende um pouco, mas você chega num auge principalmente mental, né? Pra se concentrar, experiência e tal, acima dos 40 já. Pô, que louco, cara, que legal, legal. E me diga uma coisa, Caio.
Lógico e evidente, está falando nós, mas eu acho que o astro principal também é o animal. Sim. E, porra, conta um pouquinho como é que é da questão do começo, quais a raça do cavalo, o que ele precisa para que ele tenha êxito dentro do esporte. A raça hoje em dia antigamente tinha as raças muito mais específicas, assim, né? Principalmente lá fora, né? Uhum. A raça alemã, a raça francesa, a raça de várias raças diferentes. Hoje em dia já se misturaram muito mais as raças. Então, o cavalo vai muito do indivíduo. Não é só... Né? A raça tem muita influência genética. Você procura as cruzas dos garanhões com as éguas. As matrizes são muito importantes. Os criadores são, claro, é tudo, né, no esporte, porque a gente precisa dos cavalos para poder praticar. Mas no final vai muito de cada indivíduo. Os garanhões passam a sua linhagem, algumas características. Você tenta mesclar com a égua também, sabendo o que ela passa como característica para tentar chegar no cavalo que é o melhor ideal para o esporte. E me diga uma coisa, a questão hoje é mais embrionária, né? Muito mais. Vamos dizer quase 100%? Quase 100%. Os sêmens hoje aqui no Brasil todos vêm de fora, são congelados e vêm aqui, porque o embrião você consegue usar a égua que está em atividade, né? Isso melhora? Não, melhora não, mas você consegue usar uma égua que está em atividade, você tira o embrião dela e ela não precisa ficar a gestão entendi. Sem competir. Entre aspas, uma barriga de aluguel. Você vai usar uma barriga de aluguel. Usa barriga de aluguel. Porque antes você tinha que esperar uma égua que é muito boa e tal, você não poderia parar ela no esporte para poder ter um potro. Hoje em dia essa égua já pode ter durante a vida, a carreira dela. Então vai fazendo embriões. Hoje tem até uma novidade no mercado de coisa que chama ICSI. O que seria? Eu não vou saber explicar totalmente assim, mas você aspira o óvulo e em um óvulo você aspirando, você só usa o que é de melhor. O que tem de melhor para poder em uma aspirada você tira vários embriões de uma égua. Oh, que legal. E Caio, me diga uma coisa, falando disso de animais, hoje muito se fala de não testar produtos em animais, aquela coisa toda. Eu sei porque eu já acompanhei. Cavalos como esse são melhores alimentados que muita gente. Com certeza. Bem mais tratados, porque é questão, você compra cavalo por $1 milhão, milhões. Sim. E eu queria saber, até para o nosso público aqui, que a gente tem muita gente que não é do meio, ou a maioria. Sim. Como que são tratados um cavalo desse, do dia a dia? Como é que funciona? São tratados realmente muito, muito bem tratados. Eles têm uma alimentação bem balanceada, de acordo com a energia que você precisa do cavalo. Tem cavalo que naturalmente tem um pouco menos de energia que outros. Então você tudo na alimentação, o cavaleiro que vai sentindo, vai balanceando o que o seu cavalo está precisando. Eles são alimentados com ração 3 vezes ao dia, feno 3 a 4 vezes ao dia também. Saem da cocheira uma vez para trabalhar e uma outra vez sempre tentando tirar ele o máximo da cocheira possível, para o cavalo não ficar tão preso na cocheira. Médico? Veterinário, né? Assistência veterinária sempre sendo controlado para ver se está tudo em ordem em tudo, não só de alimentação em tudo, mas como... A questão de fisioterapia, de tudo. Prevenção. Isso, laser, ultrassom, shockwave, isso tudo se faz nos cavalos. Isso aí, agora um outro esclarecimento quanto tempo de treino diário? Treino do cavalo? Do cavalo. Uma média de trabalho de 40 a 1 hora por dia, trabalhando. Aí depois sempre saio mais uma vez, mas aí mais só para relaxamento e coisa, fora a fisioterapia, isso tudo...
não tem como ser maus trato, né, cara? Não. Maus trato, pô, infelizmente, longe é a questão da disso. cultura do carrinheiro que bota, porra, 1 tonelada pro bicho puxar, certeza. não dá alimentação. Isso Então, eu acho sim. isso aí um pouco de ignorância Com certeza. em procurar saber isso. Porque, pô, são super atletas e super bem tratados. Super bem Então, tratado. eu acho que chega a quase beirar uma ignorância. Com certeza. Então, porra, fica a dica aí, galera. Então, antes de apontar o dedo, procure saber melhor em relação a isso. E Caião, tem o pentatlo, nível olímpico, Sim. que o atleta vai montar no cavalo 20 minutos antes da competição. Sim. Porra, deve ser uma loucura isso aí. É questão de sorteio, cavalo do outro. Como é que funciona isso? Vou falar, o pentatlo em si eu não conheço ele muito, não. Mas eu sei mais ou menos Como disso funciona? aí que é por cima, assim. Normalmente a gente treina no mesmo cavalo. Quanto mais tempo você tá com o seu cavalo, melhor fica para você poder se desenvolver. Eu acho que até um desafio do pentatlo é esse glamour. também. É um pouco de conhecer o cavalo ali na hora, fica muito na improvisação, então Mexe com o mais psicológico. dificuldades, com certeza. Porque você não conhece o animal, né, cara? Sim. E quantos quilos mais ou menos um animal desse pesa? 600. A brincadeirinha dessa aí de cair de um cavalo desse aí, o cavalo cresce. Porra, é um MMA, meu irmão. E me diga uma coisa, a questão de competição, como é que é a questão de tradição aqui no Brasil de competições, tá? A gente teve um jantar há pouco tempo, você me falou muito de um dos... O Pelé do esporte, o Hélio Gracie do esporte é nosso. É nosso. Vamos Nelson falar Pessoa. dele, Nelson Pessoa. Nelson Pessoa. A lenda. Lenda viva. Conta um pouquinho Deus. da vida dele, assim, que eu acho que é importante. A gente, para ter futuro, a gente precisa conhecer nosso passado. Com certeza. O Nelson Pessoa é um brasileiro que saiu aqui do Brasil para morar na Europa, onde é o maior Celeiro do o hipismo. maior centro do hipismo. E chegou lá com os seus... Acho que ele levou 2, 3 cavalos de navio na época. Os caras 3 meses para chegar. Demoraram 3 meses para chegar os cavalos. Aquela coisa de filme mesmo. Chegou lá e começou a mostrar os seus dons. Ele tem um dom que ele é conhecido como um mago do coelho. Ele monta num cavalo e em pouco tempo ele deixa o cavalo de uma maneira tão mais fácil de você praticar o esporte. Porque, na verdade, o trabalho daquele do dia a dia, você vai preparando o cavalo, além de fisicamente tudo, você tem que ter a aproximação certa do obstáculo, né? Uhum. Resumindo. O feeling. Você tem que estar com o feeling e o seu cavalo tem que estar na sua escuta perfeita de quando você quer, o quanto você quer chegar mais rápido, mais devagar, para poder passar o obstáculo. E essa escuta é mais corporal? É totalmente corporal? Ou você com... Não sei. Totalmente corporal. Comandos. Comandos. De perna, mão e aperta como você com os joelhos. Aperta joelho, perna. Libera o peso. Segura a mão. Assento, que né, a gente chama o assento, do jeito que você senta na cela, você também provoca a impulsão com o assento, tem tudo isso. A gente tem que provocar impulsão no cavalo para ele poder conseguir passar o salto que está na frente, né? Dele. E voltando ao Nelson Pessoa, ele é considerado um mago. Então ele monta num cavalo e em pouco tempo ele te deixa o cavalo com uma facilidade para você fazer isso tudo, que na verdade facilita tudo a vida do cavaleiro depois. Então ele foi conhecido assim na Europa por ser o mago dos cavalos. E ele teve uma situação que levou os cavalos dele de navio, demorou 2, 3 meses para chegar. Sim. E ele teve pouquíssimo tempo para competição. Eles já estavam numa competição, e até a competição mais importante que tem no esporte, que é a mais tradicional, que é na Alemanha, em Aachen. Eles chegaram, saltaram, acho que em Portugal. Uhum. De lá eles foram para a Alemanha e eles conseguiram que é acho que a vitória mais emblemática assim do Brasil no esporte, que eles ganharam a Copa das Nações, que é a prova de equipes, no concurso mais importante, acabando de chegar do Brasil. Foi uma coisa que não tem explicação como que aconteceu isso. Cara, sensacional. E ele passou o legado pro filho, né? Passou o legado pro filho. O filho dele, depois o Rodrigo Pessoa, né? Também conhecido meu. Também depois
Rodrigo conseguiu todos os títulos possíveis de um cavaleiro. Pois ele conseguiu todos os títulos possíveis. Ele é tricampeão da final da Copa do Mundo, que é um evento muito importante que tem todo ano, que acontece indoor, depois da temporada de inverno na Europa, que é tudo dentro. Todo ano tem a final da Copa do Mundo, que tem o circuito Copa do Mundo, aí você classifica para a final. Ele foi campeão 3 vezes consecutivas, o único com o mesmo cavalo. Único no mundo? O único no mundo, 3 vezes consecutivas com o mesmo cavalo, campeão olímpico e campeão mundial. Fenômeno também. Caraca, mesmo. Foi bem passado os genes, né? Foi. Bem passado os genes e a equipe junto, né? Lógico. Ele ganhou isso tudo, o pai dele ainda em atividade. O mundial que ele ganhou, o pai dele também estava competindo. Cara, aquilo deve ser uma loucura isso, né? E Caio, me diga uma coisa. Hoje, como está o Brasil no cenário mundial? O Brasil no cenário mundial está muito bem. Tem o Marlon Zanotelli, que é um cavaleiro que é número 7 do mundo. E nós temos outros cavaleiros todos radicados na Europa indo muito bem. Fica mais fácil estar fora do Brasil, como todos os outros esportes? As coisas acontecem mais fácil? Sim, mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo também. Lá é a elite do esporte. Para quem não tem como estar no Brasil e estar no top do mundo. Entendi. Porque as competições de maior nível acontecem lá fora. Você ficou muito tempo na Bélgica, né? Como é que foi essa tua passagem na Bélgica lá? Por que você chegou até a Bélgica? Foi bem produtivo, né? Claro, muita experiência que eu ganhei lá e tal. Eu fiquei 15 anos lá. Saí de casa cedo, com 18 anos. Na verdade, eu fui para passar umas férias de julho com o Doda Miranda, que também é muito conhecido, que é duplo medalhista olímpico, né? Com o Brasil por equipe de bronze. E eu sou muito próximo dele. Ele sempre me chamou para ir lá nas férias e tal. E na escola não era lá essas coisas. Minha mãe sempre falava, você pode ir o dia que as notas tiverem pelo menos mais ou menos. Conseguiu! Aí eu consegui. Eu tava no 2º colegial, eu consegui. Aí eu fui para passar julho lá. E aí eu tava com o Doda e com o Rodrigo Pessoa no manégio. O Doda treinava no manégio do Nelson Pessoa e do Rodrigo. E eu tava lá e tal, e aí comecei a me interessar, né? Meu pai já profissional aqui e tal, já ajudava ele um pouco, mas nada de... Nem sabia ainda se ia ser profissional mesmo. Aí fui pra lá pra passar um mês, acabei me encantando com a Bélgica, como o esporte é lá e tal. E aí ficamos... O Rodrigo Doda, até sem eu saber, no final da minha viagem, ligaram pra minha mãe e falaram, olha, ele é muito interessado, ele tá aprendendo muito, ele tá gostando muito, e vale a pena, deixa ele ficar aqui até o final do ano. Aí, problema da escola, né? Escola, não sei o que lá e tal. Não, mas depois ele volta. Aí acabou que ela me ligou e perguntou, e aí, você quer ficar mesmo? Eu falei, eu quero. Ela falou, só que tem uma condição. Você fica 6 meses, mas você tem que voltar para terminar o colégio. Eu falei, tá bom. E aí voltei, fiquei 6 meses lá, voltei para terminar o colégio no ano seguinte. Terminei o colégio aqui. E aí peguei minhas malas e fui embora. E nesses 6 meses que você ficou lá, a tua cabeça mudou muito competitivamente, tecnicamente? Tu tava, de uma excelente companhia. Exatamente. Ali. Tava na melhor. E esses intercâmbios, a tua visão periférica, como é que foi essa volta? Mudou muito, né? Mudou tudo. Eu, estando aqui, eu nem sabia se eu ia ser profissional, se eu queria isso. Chegou lá, já acabaram todas as minhas dúvidas. E aí eu tive a sorte também de estar com eles. E eu acompanhava eles em todos os concursos. Então eu já fui ver o melhor do mais alto nível de perto ali, colado comigo. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E me diga uma coisa, Caio, qual foi a maior diferença entre a realidade do Brasil? A gente tem excelentes cavaleiros na Amazônia. Com certeza. Mas da Europa, no caso ali, qual foi a maior diferença entre os dois lugares naquela época que você viu até se tornar profissional? Sim, a cultura equestre, né? Cultura do cavalo.
Entendi. Lá você vai na Bélgica, qualquer cidadezinha que você anda, você tá de carro, você vê, tem uns cavalos ali sendo criados e provavelmente são cavalos com uma genética muito boa e tal. É uma cultura... Onde que é a meca hoje do hipismo, cara? Bélgica. Bélgica? Bélgica, por ser o centro da Europa. Queria ver o Gandalf em cima de um cavalo. Eu tenho um belga que trabalha aqui com a gente, só que ele tem uns 140 quilos, meu irmão. Coitado do cavalo. Porra, meu irmão. É um cavalo grande. Meu irmão tá grande nisso. Porra, e me diga uma coisa, cara. Como é que tá o Brasil hoje na questão de renovação e como é que tá no cenário mundial? Como é que hoje os melhores atletas estão no Brasil? Conseguem se manter no Brasil? Como é que tá isso? Não, hoje a renovação acontece lá também. Cada vez mais tem brasileiros indo para lá, até porque a abertura está muito maior graças ao Nelson Pessoa, lógico, né? Ele abriu umas portas gigantes lá para brasileiros. Até quando eu fui, não era tanto, não tinha tanta gente. Hoje em dia já abriu muito e cada vez tem mais gente indo lá e é lá mesmo que acontece essa renovação. Mas você acha que se faz um campeão 100% no Brasil, tem essa condição? Ou todo mundo que começa já almeja ir para a Europa? Todo mundo começa já almeja ir para a Europa. Entendi. Porque você o mercado... pode se fazer até um certo nível, um certo momento. Não é nem pela questão de treinamento, é a questão das competições, né? A questão das competições. Fica mais perto para ir para qualquer lugar. Exatamente. E é lá que acontece. Não tem jeito, né? Não tem como você estar no top do nível mundial sem estar lá. Porque que nem, por exemplo, uma competição, porra, do UFC, tu vai querer, por mais que tenha no Brasil, tu vai para os Estados Unidos competir, é mais fácil. Você faz treinamento aqui, você vai, né? Só você. E com certeza, tendo lá, se você não... Mas aí, no caso, já vai de Malicu e leva o teu próprio cavalo ou você pega o cavalo lá? Não, tem que ser lá. Lá aí você encontra lá... Eu trabalhei, por exemplo, para criador lá, em alguma época. Aí você monta os cavalos. Os cavalos também, que você perguntou das categorias, os cavalos também são respeitados por idade. O cavalo normalmente é domado com 3 anos, com 4 anos ele começa a competir, e aí gradativamente vai crescendo as competições. Aí tem provas específicas para os cavalos de idade até 7, 8 anos. A partir daí o cavalo também vira adulto, começa a competir nas provas mais importantes. Mas tem regra? Ou se eu tiver um cavalo superdotado, eu posso saltar com ele? Não. Pô, imagina ter uma máquina que se desenvolveu. Mas tem que fazer, não tem como. Não tem como cortar até o caminho. Fisicamente, tudo pro cavalo, não tem como cortar caminho. Tem uns que vão um pouco mais rápido, aí vai de cada cavaleiro sentir. Tem cavalo que com 8 anos já pode saltar alguns grandes prêmios que são importantes, numa altura que alguns demoram com 10 anos para chegar. Então isso aí vai de cada indivíduo. Mas isso é o quê? A questão de maturidade óssea, muscular, que você não pode passar isso... Questão de segurança até para o atleta? Também. Também? Também, e não só óssea e muscular, e também faz parte do... Imagino que no jiu-jitsu uma pessoa de 15 anos não pode ser faixa preta. Entendi. Vamos dizer assim. Entendi, não. Faz sentido. E me diga uma coisa, cara. Eu acho que rola muito sentimento com o teu animal. Muito. Mas quando a hora de aposentá-lo, quando a hora de vendê-lo, uma hora que você... Não tem, você tem que partir para o outro patamar, vamos dizer assim. Sim. Como é que funciona isso? Não tem muita regra, né? Então, o aposentar depende do cavaleiro, depende muito da saúde do cavalo, né? Voltando no que a gente falou, primeira coisa que a gente preza é a saúde do cavalo. O cavalo, para ir numa competição, antes de começar a competição, ele passa por uma inspeção veterinária. Então, os cavalos vão lá e se apresentam trotando com os documentos, os veterinários checam se o documento bate com o cavalo, a resenha e tal, e se o cavalo está apto para treinar. Trotando ele já vê. Se o cavalo está com alguma dor, ele demonstra trotando, o cavalo não está apto para competir essa semana. É uma comissão. Uma comissão veterinária que é responsável para ver se o cavalo está apto para ir para a competição.
Cara, e a galera já foi barrada assim, já viu a situação? Acontece que às vezes você nem sabe por quê, né? Às vezes seu cavalo tá bem num dia, no outro dia ele tá amanhece com alguma dor, fez alguma torção, trabalhando alguma coisa, ele sai trotando lá, ele não tá trotando 100%, os caras falam, ó, não tá apto pra competir e não te... Você recebe um número, né? Seu cavalo tá com um número, a partir desse momento que passou no exame, tá com um número, seu cavalo está... Pode ir pro doping durante o evento, qualquer momento do evento pode ir pro doping. A partir do momento que você passou a inspeção veterinária, você recebe um número, o cavalo só pode sair da cocheira com esse número, ele é identificado, porque tem juízes, né? Tem tudo... É o CPF dele. Aí tem todas as regras, né? Durante a competição. E, Caio, me diga uma coisa, questão de doping. Como é que funciona essa questão do doping? Todos os eventos têm, e se o cavaleiro também passa pelo doping? Todos os eventos têm doping, muito mais do cavalo, mas o cavaleiro também está sujeito a ter doping. Pô, que louco, hein? Mas cara, é mais pro cavalo, e todos os eventos têm doping pro cavalo. Cara, quantas competições hoje existem no Brasil? No Brasil, praticamente todo fim de semana tem competições. Aí mudam os níveis, né? Tem nível, por exemplo, no clube que você monta, normalmente todos os clubes têm o ranking interno, que tem pelo menos uma vez por mês. Aí tem as competições estaduais, as competições nacionais. Entendi. E a galera dá mais prioridade na questão das que te classificam ou te dê projeção, ou toda a competição é válida? Acho que desgasta muito o cavalo, né? Sim, então, cada um faz o programa do seu cavalo. Normalmente você tem uma meta, você faz uma programação para tentar chegar no concurso que particularmente para você é mais importante, ou para o seu cavalo. Às vezes você está com um cavalo que a intenção é comercializá-lo, é vender. Então você sabe que em tal concurso, né, vai ter bastante gente, você quer se apresentar bem naquele concurso para as pessoas se interessarem na compra do cavalo. Depende um pouquinho de cada objetivo. Que loucura. Então, por exemplo, eu posso te contratar para tu montar o meu cavalo? Sim, eu faço bastante isso. Tem bastante cavalos que ficam aqui no clube, que são de terceiros, que me contratam, e eu faço o trabalho do dia a dia, faço a competição, e aí depende de cada dono de cavalo, o objetivo é Alguns é vender, alguns é terminar de preparar para o filho vir a saltar futuramente. Tem várias ramificações. Caraca, que loucura, meu irmão. E me diga uma coisa, cara, tá lidando com um animal. Por mais que seja domesticado, seja bem tratado, existe um risco muito grande, porque, tá lidando com um animal, e um animal, como a gente falou, de 600 quilos. Sim. Se torna um esporte perigoso. Se você não tiver destreza, sim, perigosíssimo. Sim. Já viu nessas competições algum acidente muito grave, cara? Ou grave? Acontece, sim, acontece. Isso aí, até no nosso também já aconteceu. Claro, isso aí, tem. Eu não tô falando de uma maneira assim de sim, com certeza, polemizar. Não, mas é só questão de curiosidade mesmo. Não, acontece. Acontece alguns tombos. Tem uns tombos que tem cavaleiro fratura clavícula. Mas isso é o quê? No refúgio do cavalo, no salto errado? Tem refúgio, tem salto errado, tem maneiras de coisa. O cavalo, às vezes, os cavalos, quando são mais novos, eles corcoveiam um pouco, né? Aí vai meio parecido com um rodeio, assim, sabe? Quando são mais novos, tem mais tendência a fazer isso. Aí vai parte da maturidade. O cavalo que tem mais idade não faz tanto, entendeu? Vira adulto. Criança brinca, adulto menos, né? Então é mais ou menos assim. Mas, cara, isso aí a gente falou que, tem aquela questão da idade do cavalo. Mas não botar um moleque mais novo naquilo ali. Não monta cavalo mais novo. Normalmente não proporcional. Não indica o cavalo novo, né? A fase de 4, 5, 6, 7 anos, normalmente é mais indicada a ser feita por um profissional. Até para fazer o cavalo de uma maneira que, com experiência, você vai mostrando o caminho pro cavalo. E até para pegar um cavalo mais experiente para você começar, que ele vai, de repente, ele até mostra o caminho que você tem que fazer. Exatamente, é o que a gente diz. Cavaleiro novo, cavalo experiente. E uma coisa muito importante que eu acho que acontece também, vou fazer uma analogia em relação à luta, e muitas vezes a gente vê o produto final. Mas qual a importância, cara,
de se ter um treinador, de se ter uma equipe por trás? Toda. Vamos lá. É tudo. O que você precisa? O que a equipe tem que te... O que a equipe... Que é uma equipe para você chegar a competir um dia de alto nível e o que essa equipe tem que te oferecer? Eu preciso veterinário. Isso é indispensável. Indispensável. Ferrador. O cavalo troca de ferro uma vez por mês. Uhum. Então, o ferrador tem que saber... Um cara bom, né? Um cara bom, muito importante. O cavalo não estiver bem, tem o aprumo, né? Então, o ferrador, importantíssimo. Tudo ligado um com o outro, tá? O veterinário que fala o tipo de ferradura que tem que usar para o cavalo se sentir mais confortável, para tá melhor, para poder... Tudo para o desempenho ser melhor. Quiropraxia. Como é que funciona para pegar um bicho de 600 quilos, meu irmão? Como é que faz essa porra? Vai pro pescoço, aperta, tem acupuntura para cavalo também. Tudo que você imaginar que um atleta faz, o cavalo tem para ele também. Só que ele não fala onde que tá. É tudo por sentimento. Tem hidromassagem para ele? Tem esteira de... Tem esteira, né? Que os cavalos podem... Esteira igual a nossa de correr na academia, para fazer coisa. E aí tem uma coisa nova, uma esteira que sobe água até aqui, porque força menos andar na água, sem impacto. Aí faz gelo na esteira também, o cavalo vai muito para gelo. Termina de saltar. Gelo é vida. Bota de gelo. É anti-inflamatório natural, né? Já chegaram a fazer que nem a gente faz, atleta de luta? Dentro da banheira, não chega a ser tanto, mas é praticamente. Tudo que a gente consegue botar dentro do gelo, vai. Que irado. E mais o que? Estamos falando de veterinário, ferreiro? Veterinário, ferreiro. Quiropraxia faz parte da veterinária. Aí um treinador, um tratador, que é o que cuida do cavalo. É quem dá a ração, quem limpa ele, tem todos os tratamentos que tem que ter, né? A gente tosa o cavalo para o pelo ficar curto. Não é só... Fica mais bonito, mas não é só estética, menos atrito com vento. É necessário, não só isso. Os cavalos têm tendência a ter um pouquinho de casquinha, assim, essas coisas que dá... Exatamente, aí isso faz ferida, dói, entendeu? Então... disso, de um treinador, claro, um material que você usa no cavalo e trabalhar muito. Trabalhar, né? Muito. E é de segunda a segunda, vamos dizer assim? Os cavalos saem todo dia da cocheira. Até porque, você fica claustrofóbico, exatamente, né? Tá lidando com o bicho. Sim. E me diga uma coisa, hoje se consegue viver, lógico, tem níveis, mas só do hipismo? Sim. Como é que tá o mercado, cara? O mercado tá bom. Tá bem bom. Tem bastante gente praticando, tem o comércio de cavalo, né? As vendas de cavalo tá bem movimentado. Tá quente. Graças a Deus. E, por exemplo, o lutador, eu dou aulas de grupo, dou aula particular, posso treinar alguém, vou para uma competição. Como é que funciona essa questão dividida? Como que se pode viver, você falou já, do comércio de cavalo, sim, dando aula, patrocínio? Como é que o atleta hoje... Patrocínio tem também. Patrocínio no nosso esporte, mais aqui no Brasil até, vai mais do material que você usa, assim. Você recebe patrocínio, você recebe o material e tal. Claro, deve ter alguns que recebem até, são remunerados para poder fazer a propaganda, vai do nível, né? Vai um pouco do nível, vai um pouco. Aí você pode dar aula. Aqui tem que fazer aquela pouco questão de tudo. Montar para alguém. Montar para alguém. Eu, por exemplo, eu faço de tudo. Maneiro. Eu tenho alunos, eu tenho cavalos que terceiros mandam para mim, eu tenho meus cavalos próprios também, com alguns sócios, alguns parceiros que... E como é que funciona, cara, aquela questão de time? Equipe, né? Prova por equipe. É uma prova que até nessas Olimpíadas teve um formato novo, fizeram meio como testes, uns aprovam, outros não. Mas o clássico na equipe você salta 2 vezes o mesmo percurso, 4 cavaleiros, 4 conjuntos. Por percurso, né?
Os 4 saltam o primeiro percurso, você descarta o pior resultado. Voltam para o segundo percurso, o mesmo percurso, os 4 repetem e você descarta de novo o pior resultado. Você de cada um ou do Não, de cada equipe. Da equipe, é. Um resultado por percurso descarta. Então são 8 percursos, 6 resultados. Gênero misturado? Masculino e feminino junto? É o único esporte olímpico que se disputa masculino e feminino junto. Igualdade de tudo. De tudo, é igual. E me diga uma coisa, quem são os grandes nomes hoje nacional? Vamos lá, vamos falar quem já tá ali na nata. Sim, dentro do Brasil? Dentro do Brasil. Dentro do Brasil, o José Roberto, meu primo. Pô, que legal. Família toda do hipismo. Nós somos 4 primos. Eu, meu irmão e 2 primos. Um Fala mora o nome fora. da rapaziada aí. Eu, meu irmão Zé Luiz Guimarães de Carvalho, Zé Roberto Reynoso Fernandes e o nosso outro primo mora na Europa, o Pedro Vênis, que foi na última Olimpíada, inclusive com o Brasil. Pô, que legal, hein? O Zé Roberto, meu primo que mora aqui, foi também na Olimpíada de Londres. E ele vai pra Europa só competir? No caso, na época, tinha um sistema que aqui o Brasil dava para algum conjunto daqui e disputar uma vaga na Europa. Então ele foi, conquistou a vaga dele lá e disputou a Olimpíada de Londres. Pô, que foda. E quem mais aí? Aqui no Brasil tem um carioca que mora em Brasília, o Stefan Barcha. Outro de Brasília é o Felipe Pimenta. De São Paulo, Lúcio Osório, Marcelo Ciavaglia. Esses são os que hoje no Brasil estão... E feminino? Feminino, a minha esposa é uma das melhores amazonas do Brasil hoje, ganha muito. Nome, por favor, vamos lá. A Gia Giovana Sobania. Tem mais... No Brasil feminino tem mais... Deixa eu pensar aqui. Tem uma carioca Stephanie Macieira também, que monta muito bem, já morou na Europa também. Lá fora temos o Marlon, que é número 7 do mundo. Tem o Pedro Vênis, meu primo, que também está entre os 30 do mundo. Ele está no ranking hoje. Tem o ranking, né, da mundial também. E mundial? Quem de outros países, assim, quem são os caras? Alemão, Daniel Deusser. Esse é o número 1? Esse é o número 1 do mundo hoje. Steve Gerdau, suíço, que era número 1 até pouco tempo atrás. Mudou. Aí depois vai um pouco de cada um que se identifica um pouco com o estilo e tal. No topo, não. Eles investem muito, os árabes. Teve um árabe que disputou a medalha aqui no Brasil. Foi para a fase final de disputar uma medalha, mas não conseguiu. Tem um árabe que chama Khaled, que mais da antiga. Ele foi medalha de bronze em Atlanta. Legal. Treinado pelo Nelson Pessoa. Aí, ó. Os árabes, no começo dos árabes, eles pegaram. Quem é? Nelson Pessoa. Vamos investir, comprar cavalo com ele, treinar com ele. Em pouco tempo para o esporte, o que seria, um árabe foi medalha inesperada. E essa equipe da Arábia Saudita, que no começo treinava com o Nelson Pessoa, eles foram medalha por equipe em outra Olimpíada depois, que é um fato bem relevante. Bem relevante. Começou tudo com o Nelson Pessoa. Caraca, eu espero um dia tê-lo aqui. E me diga uma coisa, Caio. Qual é a maior diferença que você vê? É tecnicamente desses caras que estão na frente dos brasileiros? É questão de tempo? É questão financeira? O que você vê o maior diferencial em relação a isso aí? Desses caras estarem na frente? É um pouco de tudo. Mas é principalmente financeiro e cultural. Tudo vem isso aí, né? Tudo cultural. E me diga uma coisa, você acha que questão de tempo, como você falou, está muito mais hoje, vamos dizer, popular do que, sim, décadas atrás. Com certeza. Você da garotada que ainda não chegou, qual o estado, ou está mesclado isso aí, que você vê assim com bons olhos futuros talentos aí para o nosso hipismo? Tem alguns, tem bastante. A categoria de base hoje no Brasil é bem, tá bem forte, tá muito bem. Aí vai depender
do querer ir para a Europa. Alguns dispostos, outros não. Outros com essa prioridade, outros não também. Mas a categoria de base no Brasil é bem boa. Tem bastante talentos e vai depender do caminho que querem seguir. Tem algum estado que você vê que se destaca por ter mais tradição? São Paulo pela quantidade. Isso eu imaginei que seria lá. Como é que a gente está aqui no estado, cara, no Paraná? Paraná tá bem, tá crescendo bastante. Até a hípica aqui tá cheia, não tem cocheira. Tá? Todas as cocheiras estão cheias, quer dizer que cresceu bastante. E com esse mercado que você falou de cavalo aí, porra, meu irmão, cavalo pode ter uma cólica e morrer. Pode. Como é que funciona a questão de seguro? Seguro. Para você assegurar o cavalo. Tem um seguro que você assegura. Mas como é que funciona? É igual o carro, o cara vai fazer uma vistoria, dá uma olhada no cavalo? Você vai na seguradora, você que dá o seu, né? Não tem tabela FIP de cavalo, né? Cada um avalia o seu cavalo de o quanto vale. Você assegura ele por isso, paga por isso por ano. Porra, vamos lá então. Agora eu vou fazer aquelas porra de pergunta de maluco. Eu vou comprar um cavalo, tá? Eu acho que o cara vai ver a idade dele, vai ter um perito. Tudo isso tem... Vai, tá, beleza. Mas eu posso superfaturar meu cavalo. Falar que ele vale $1 milhão. Pode. Mas como que eu vou... Como é que seria... Como é que funciona o seguro? Se roubarem o cavalo, se ele quebrar uma pata, como é que foi? Depende do que você vai assegurar? Depende do que vai ser assegurado. Você tem várias opções no segurador de como você vai fazer o seu. Aí você opta até pelo custo que tem também, né? Caraca, que loucura, né, meu irmão? O mercado, porra, né, irmão? Mas roubo não tem de cavalo. Não tem, né, pô? Não tem como vai fazer o que com a porra do cavalo? Não, como vai roubar? Como você tira ele da hípica? Ô, bicho, cavalo eu falei... pra transitar, tem que ter uma guia de trânsito. Eu sou de um estado, rapaz, que nego roubou um viaduto. Eu não duvido de porra nenhuma. Até hoje nunca mais viram mesmo. Roubo de cavalo só em fazenda. Só em fazenda, Isso mesmo. E também não acho que naquela questão também de um cavalo de umas cifras tão grandes. Sim, não. Pô, não tem. Temos aqui no nosso estúdio uma amazona que tá ali envergonhada já. Vamos lá, Fê. Perguntas técnicas com a nossa amazona. Pode fazer. Pega o microfoninho. Vai lá, João. O João agora vai passar a palavra. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Fernanda. Bom, deixa eu pensar uma pergunta técnica. Eu sempre quis saber. Tá, o que você precisa para passar de apenas um cavaleiro ou uma amazona para ser um cavaleiro profissional? Você tem que estar vivendo aquilo diariamente, todo dia na hípica, entendendo qual que é o preparamento físico. Sim, você tem que estar 100% disposto a fazer isso e estar totalmente aberto para os horários, né? Claro, tudo isso você tem que fazer sua vida ser disso, porque se é profissional você vive disso. Fisicamente, como a gente já até falou, não precisa de um preparo físico, nem nada, precisa de uma preparação e uma base para você poder passar coisa, mas não tem, até já foi falado e tal, para fazer algum tipo de níveis, né? De professor, ter uma formação. Hoje, não. Se você acha que você é apto, você acha que você é profissional, que você quer dar aula, se alguém quiser pagar a sua aula... Entendi. Você tá no clube e as pessoas podem querer ter aula com você. É mais uma preparação, eu acho que pela minha, desculpa a ignorância, no esporte. Vai muito mais de você passar a etapa de faixa até você ser apto a se profissionalizar e a preparação mental, né? Mais do que física. Sim, mental muito mais do que física. Porque você, durante a competição ali, você tem que tomar decisões em fração de segundos. É essencial para o seu resultado. E você ainda depende do ser vivo responder o que você está querendo fazer. É que é muito louco, né? Que a galera vê sempre o resultado final, né, cara? Você ali, um cara ou uma mulher em cima do cavalo e pular a porra do bicho. Meu irmão, eu assisto esse esporte, cara, me dá um nervoso. Que eu falo, vai ficar o pezinho, vai bater o último fio do rabo do cavalo, vai bater. Porra, eu fico ali, meu irmão, dá uma agonia, bicho. E é isso mesmo, é muito detalhe. E fora, bicho, é o esporte que eu mais agoro
quando tá... Pô, meu irmão, Deus me perdoe, mas, pô, a gente torce pro brasileiro. Claro. Tu fica assim, meu irmão, vai derrubar. Pô, você não tem como assim namorar o negócio, né? É assim mesmo. Isso também acontece com a equipe. Ou, tipo assim, é antiético você falar que tá torcendo pro cara, meu irmão, derrubar o obstáculo. Você não torce pro cara se machucar. Mas, porra, meu irmão... Tá ali, vai falar que teu coração é puro. Não quero que o cara derrube. Eu quero que o cara dê um rolamento naquela porra e derrube tudo. Claro que tem, mas a gente... Profissionalismo. Como a gente entende, a gente... Assistindo é muito mais fácil, né? Então. Você até brinca que quando você tá assistindo e faz um comentário, ali você fez assim, que é o que o professor faz. O nosso esporte de calçadinhos na cerca é muito mais fácil do que... praticando, né? Porra, isso aí é qualquer esporte, o rei do teclado mesmo. Exatamente. Mas e outra coisa, assim, dá pra saber quando o cara vai errar, meu irmão? Mesmo tu nunca ter treinado o cara vendo assim, ih, se fudeu. Dá pra saber. Dá. Fê, tem mais alguma pergunta, Fê? De fora você vê tudo acontecendo fácil. Fácil, né? Às vezes no momento você não... Exatamente. Né? Eu já deixei a Fê fazer mais uma. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Não é uma pergunta, na verdade. É mais pra galera que tá assistindo, caiu de gaiato aqui e tudo mais, e não sabe como funciona o hipismo. Vê lá o cavalo pulando, mas, porra, como é que ganha essa parada, não sei o quê. Você pode explicar as regras dos diferentes tipos de competição, que tem as modalidades e tudo mais? Claro. Nas competições, a gente vai por pontos perdidos. É o contrário. A gente começa o percurso com 0 pontos e cada derrube, 4 pontos. Se o cavalo refuga não quer saltar, 4 pontos. Quanto menos pontos, melhor é. Quanto menos pontos, melhor é. Aí empata nos pontos, tempo. Então, quem passou o percurso sem derrubar nada, fez 0 pontos. E aí depois quem faz o melhor tempo, ganha. É com critério de desempate, seria? Aí cada prova tem uma característica. Tem prova que chama prova de cronômetro. A prova é direto ao cronômetro. Desde o 1 até o último, na velocidade já sabe quem derrubar menos e com melhor tempo. Aí tem provas que é de desempate. Então você passa o primeiro percurso, você tem que derrubar menos, fazer os 0 pontos e tem um tempo concedido para você fazer o percurso. Todos os conjuntos que fizeram 0 vão para um desempate. Dentro daquele percurso elaborado por um desenhador, né? Que é formado e tal. Elabora um percurso reduzido. E aí volta para a pista de novo. E aí você faz um desempate para desempatar. Teoricamente. Aí então você tem que passar 2 vezes sem derrubar nada. E o tempo conta só o da segunda, o do desempate. O piso das provas sempre são os mesmos? Que eu vejo que é areia, né? É uma areia. Pode mudar? Areia ou grama? É grama, isso que eu ia te perguntar. Grama também tem. Grama, todo ele grama? Todo ele de grama. Sintético ou grama natural? Grama natural. Pô, que louco, hein? Grama natural, aí quando é grama, você no ferro tem um furo nos ferros, você bota um rampão. Trava de chuteira pra não escorregar. E muda muito, isso que eu ia te perguntar. A estratégia, o tempo do cavalo... Não, tem alguns cavalos que se sentem um pouquinho diferentes e tal na grama, mas normalmente não muda de estratégia e tal. Você na grama quando você vai fazer uma curva mais apertada, mais rápida, o equilíbrio do cavaleiro, o jeito que faz a curva, fica mais importante porque você fizer ela meio mal feita e tal, tem mais chance de escorregar. E me diga uma coisa, o estilo conta? A beleza do salto ou nada? Não, é saltar. Mas tem provas que aí é outro... Vamos dizer, outra modalidade, entre aspas, que faz. Nos Estados Unidos tem um tipo de competição que chama Hunter. Aí ele vale a nota. Porra, tem nota de estilo. Aqui no Brasil não vingou isso. Aqui não pratica. Aqui é tradicional. Não. É tradicional só. Só independente de feio, bonito, você dá um jeito de terminar o seu percurso sem derrubar e mais rápido que o outro, você ganha. E me diga uma coisa, cara, quais são os maiores erros? É tentar fazer na velocidade? A velocidade te induz a cometer mais erros. Entendi. Então, quanto mais rápido você vai, tempo de reação tudo mais rápido do cavalo, do cavaleiro, o cavalo tem que te escutar melhor.
Tudo é... Se fala ou só mesmo... Não, fala. Não, Bora, bichão, bora, bicho, bora. Ei! não resolve, mas ajuda. Ajuda, né? É. Cara, que louco. Competição na chuva, ela existe ou não? Existe, Pô, então a existe. grama é mais... Pô, é foda a Na grama. grama pior, tanto que os campeonatos, campeonato mundial, tudo em areia por igualdade de condições. Que a grama, o que tá chovendo, que passa número 1 é muito beneficiado do que passa no final. Por causa do... Já Todos os cavalos que já marcaram ali e tal, a grama Dá vai mais abrindo, aderência. exatamente. Aí o campeonato vai pra areia E é por sorteio quem vai por primeiro? sorteio. Tem cabeça de chave, vamos Não, dizer assim? sempre sorteio. Ah, mais democrático, né? Caraca. Pezinha. O valor das premiações. É possível manter um cavalo ou pagar tudo aquilo que gastou no mês, no ano, só com as premiações das grandes provas, por exemplo? Ou é mais simbólico esse valor? Não, sim, é uma premiação que o de alto nível e de alto rendimento e tal se pagam e ganham dinheiro até se fizer a conta do final do ano. Entendi. Diluir durante o ano. Você faz prêmio. Quais são as competições hoje que mais bem paga aqui no Brasil e que todos almejam? O Doda mesmo fez agora um centro lá em Itatiba, no interior de São Paulo. Até ontem teve um grande prêmio grande lá. Bacana. Com uma dotação bem boa. A média dão na prova mais de 100 mil reais de premiação. Aí divide entre normalmente 25% pro primeiro e assim vai. Gradativo. Uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida é em questão da altura. Que nem, por exemplo, na hípica tem o ranking, ou até outras provas internas, vai no máximo até a altura 1,40, né? 1,40 o Não é ranking, comum sim. saltar, por exemplo, 1,60. Geralmente é um evento mais especial, né? Isso. Como que funciona? Pouco pelo nível, né? E até por, como ele falou, de forçar cavalo. Normalmente o ranking não é o evento principal. Então você não se usa o cavalo na altura toda hora, na altura limite que o cavalo salta. As provas de 1,60 são as provas maiores que existem. Até no Brasil tem poucas provas nesse nível. E aí o ranking ele faz de acordo com o que ele vê na concorrência, o que para poder também ter um nível de um certo número de inscrições, de participações, para e é interessante você chegar aqui na hípica e botar um ranking com uma prova, o grande prêmio é 1,50m, 55, você também tem que arcar com um prêmio que justifica saltar essa altura. É verdade. Entendeu? Um prêmio menor para saltar mais alto, você não... É que nem eu costumo falar, botar uma luta de nível UFC pagando com o ingresso, pô. Exatamente. Não, pô, ninguém é burro. Coisa, exatamente. Até você nem usa o seu cavalo principal Isso que eu ia te perguntar, você falou em cavalo principal. Quantos cavalos... Eu posso em qualquer prova, se não for um circuito, ou mesmo no circuito, eu posso mudar o cavalo que eu quiser? É assim, no fim de semana, normalmente vai falar de um concurso, vai ter agora em São Paulo o Indoor, né? Que é um concurso bem tradicional aqui, no Brasil. Acho que o concurso mais tradicional aqui do Brasil, mais importante do ano. Você tem as séries. Tem a série, por exemplo, de 1,35, a de 1,40 e o grande prêmio que é 1,50, 55. Aí às vezes tem um limite, porque é muito procurado o evento. Você pode se inscrever com um cavalo na prova de 35, aí você tem a série. Você tem 3 provas de cada altura durante o fim de semana, com dotações diferentes, dependendo da importância da prova. E aí você tem os seus cavalos, que você tem aqui para saltar. Tem a prova para o cavalo de 7, 8 anos, que é o cavalo jovem, que ainda está terminando de formação. Os principais concursos têm prova para esses cavalos, para terminar a formação antes deles competirem com os cavalos mais velhos e tal. Então, aí você vê que características de prova que tem, que o seu cavalo se enquadra melhor, cada um faz o seu programa, você leva os cavalos que você acha para aquela competição os melhores e você vai no concurso e cada cavalo vai na sua categoria. Então,
Eu tenho alguns cavalos que saltam 1,35, alguns que saltam 1,40, 1,50. E aí você vê os cavalos que você quer levar para essa competição. Cara, você falou muito aí do cavalo. A cada tipo de altura de obstáculo. O que faz ser um bom cavalo ou um ótimo cavalo? Características dele. Característica. Força. A força do cavalo define um pouco a altura que ele consegue competir. A gente sente. Quando, por exemplo, está saltando um Oxer ali de 1,40, o cavalo, você sente que ele está se doando ao máximo, mais alto não vai dar certo. Vai ficar difícil pro cavalo. Aí você vai categorizando seus cavalos de acordo com força. O que a gente usa é respeito, limpeza, que é o cavalo naturalmente... Tem cavalo que não quer tocar por nada. É natural isso, não tem... Então esse cavalo normalmente permite uma margem de erro maior. Você chega um pouquinho mais perto, um pouquinho mais de longe, ele não quer tocar. E aí depois vai muito da índole do animal e coração do cavalo, tem a coragem que o cavalo sente também. Tem cavalo que faz um esforço maior, se acovarda um pouco. Tem cavalo que você sente que ele gosta do negócio, ele faz mais força e ele são quer ir mais. Atletas mesmo, são atletas de verdade. Gostam do que fazem. Tem cavalo que entra em competição e é melhor do que nos treinos. Tem cavalo que é ao contrário, que treina muito bem. A competição tem estresse, passa por algum tipo de Mas ele sabe sabe que vai competir, cara? É diferente a competição, né? Tem música, tem todo um ambiente. Quando você entra na pista, por exemplo, você vai na pista da hípica amanhã, ela tá lá. Você vai na pista no fim de semana que tá tendo uma competição, é outro ambiente, é uma arena. Ele já fica... Já sente, tem cavalo que sente. Foda, né? Tem cavalo que piora, tem cavalo que melhora. Vai de cada um, igual imagina atleta. Tem atleta que treina muito bem e na luta não é bom. Como tem? Então, cavalo é igual. Caraca, meu irmão, atleta. Igualzinho os seus treinos e dentro do octógono é igualzinho pra gente. Sensacional. Aproveitando o gancho ali digamos, o cavalo ideal. Atualmente, qual que é a raça mais indicada pro salto? Mas que nem você disse, tem cavalo que tem a índole, tem essa paixão por salto. Então, Sim. pode usar outras raças pro salto, né? Sim, claro. Tem as raças, né? Como eu falei, hoje em dia já foi bem misturada as raças dos cavalos, né? Hoje em dia se usa o garanhão belga com uma égua francesa, foi misturada bem as raças para em pró de melhorar os cavalos, né? E então, por exemplo, o cavalo mesmo que ganha muito com a minha esposa, ele é de uma raça que não é uma raça que normalmente é de salto, mas o indivíduo, ele decidiu ser bom e é bom. Ele é lusitano com uma mãe puro sangue inglês. Cara. É uma mistura de uma raça que se você faz, muitos poucos cavalos vão saltar. E ele... Qual é a raça de cavalo mais conhecida? Assim, lógico que hoje tem muita mistura. Mas... Sim, tem a raça brasileira. Chama brasileiro de hipismo, BH. Cavalos nascidos no Brasil, mas com sangues independentes de ser coisa. Nasceu no Brasil... Pedigree, vai vir pelo pedigree. Pedigree, exatamente. Mas aí, no caso, já são cavalos de gerações feitas no Brasil. Sim. Mas muito o sêmen é usado do de fora, entendeu? Então é um garanhão que não é... Mas tem também cavalos que nasceram aqui. Garanhão tem que ser aprovado. Passa por uma aprovação para poder reproduzir. Tá. Você não pode reproduzir com qualquer cavalo. Você não pode ir comprar um garanhão e querer reproduzir com ele. E me diga uma coisa, Caio. Por exemplo, vai muita loteria de eu comprar um potro e ele se transformar num alazão ninja, meu irmão. Sim. Ganhar na loteria Pedigree. Pedigree, né? Mas nunca aconteceu de um pedigree nem ser tão bom, de uma linhagem Aconteceu bastante. Caraca. Acontece. Que loucura. E às vezes muito acontece do cavalo mesmo com... Como eu estava falando, nas provas de 4, 5, 6 anos não demonstrar muito e vai evoluindo e vice-versa. Que parecia ser um fenômeno 4, 5, 6, chega num momento não vai. Não vira. Mas o mais importante, eu acho que, por exemplo, é igual qualquer
atleta, vamos falar de ser humano ou animal? A formação, A formação dele, né? com certeza. Você chegar e trabalhar na base. Com certeza. Não deixar ter lesão, botar o cavalo forte, Exatamente. alimentação. Sim, Você acha que fazer um bom trabalho, respeitar o tempo de cada cavalo, que eu falo muito que eu uso bastante dessa metodologia, que é a do Nelson Pessoa, tentar escutar o cavalo, né? Entendi. Tentar ver o que ele é capaz de fazer naquele momento. E aí você vai pedindo para ele, fazendo ele evoluir gradativamente, cada cavalo no seu tempo. Isso aí vai, mais uma vez, falar da questão da equipe, né? Vai, total. Porque se um elo dessa corrente faltar, não houver uma comunicação mútua... Pode... Porque, porra, Com o cocheiro certeza. sabe, ó, esse cara tá meio irritado, tá alguma Exatamente, coisa estressando ele. A veterinária fala, ó, meu irmão, tá aí. E você, como treinador, e a pessoa que tá saltando, Com certeza, tudo. tudo, né? Ou você chega de manhã, o tratador, e aí, tá tudo certo, os cavalos comeram bem, o cavalo, uma das reações, não pega direito a ração, não tá normal, Entendi. entendeu? Então tudo tem... E o cubo de açúcar? Dá Verdade essa direto. porra? É, tem que dar direto, Você né? gosta do açúcar? Agrado, gosto de açúcar, cenoura, maçã. Que louco, cara. E a interação do cavalo é tipo um cachorro? Vamos falar assim. Não. Mas ele te reconhece. Reconhece. Ele, tipo, porra, tem uma interação contigo? Reconhece, com certeza. Não é tão explícita. Não é tão explícita, mas tem. Alguns mais que outros, mas tem, com certeza. Porque a gente vê muito na internet. Fala, Fê. Um adendo, não, desse... que o cavalo realmente reconhece. Ele é muito sentimental, né? Sim. Se você chega brabo, estressado com alguma coisa, ele vai sentir, ele vai se comportar estranho. Porque pensa, tem uma pessoa em cima de mim, essa pessoa não tá confiando em mim, ela tá brava, tem alguma coisa errada. Ele já começa, né, a ficar mais... Sim, os cavalos arisco, sentem mais muito, esperto, principalmente assim. em competições. Questão de energia quando o cara tá nervoso, o cavalo, Fica o cavalo nervoso. sente, Porra, já chegar dando um beijão nele, vem cá, meu filho. Vem cá, papai te ama, vamos arrebentar essa porra aqui, meu irmão. Por exemplo, eu que não, porra, meu, um leigo total. Eu vou me quebrar, né, brother? Vai. Ele não vai saltar comigo, mesmo que eu não tenha medo e vou... Um cavalo que quer treinar, o que salta, se você não tiver medo, você vai ir, mas provavelmente você Eu vai não cair. vou saber Você não vai aterrissar. Exatamente. Você não Ele vai conseguir. fazer a parte dele. Ele vai fazer a parte, você vai botar ele na frente, ele vai provavelmente tentar saltar de alguma maneira, mas você vai ter mais dificuldade de ali. E eles escutam muitos comandos, e você não vai saber dar os Porra comandos. nenhuma. Então você vai dar um comando às vezes que você... Não é capaz dele olhar o obstáculo, ele saltar ou ele passar por dentro do obstáculo? Não. Aí ele vai saltar, normalmente. Pode refugar. Exatamente. Cara, agora me diga uma coisa. Existe a lenda que, pô, burro não é o burro é o cavalo. Se botar num penhasco, isso eu quero até desmistificar isso. Tá. O burro também pula, o cavalo não pula, que ele não é burro. Como é que é essa... Isso é uma O coisa... cavalo acho que não pula, não. Não pula, né? Não. Dá aquela refugada, vai tu, mano. Exatamente. Porra, meu irmão, caraca. Pô, fala aí, quer perguntar alguma coisa, João? Eu queria falar que a gente foi numa competição esses dias aí. E, cara, eu nunca imaginei. Eu vi pônei saltando. Sim. E saltou- esses bichinhos são brabos, né, bro? Já vi os saltou- bichos na porrada, rapaz. Pônei salta e até na Europa, criança começa em pônei. Mas salta quanto de altura? Meio metrinho? 15 Não, centímetros? não. Campeonato pônei tem as alturas deles também, né? Aham. De categorias. Na Europa tem campeonato europeu de pônei. O pônei, se não me engano, máximo 1,49m. Não, para. O pônei tem máximo pônei? 1,49m e ele salta 1,35m. Calma. Aqueles anãozinhos mesmo? Mas aí um pouquinho maior, né? 1,49m já é um pouquinho maior. Mas aqueles Não, anãozinhos é só pra passear. e Então, aqueles são- esses são malvadinhos. São bravos essas pragas. Esses são. Esses são. Inclusive Eles são tinha bravos. uns lá na hípica, não tinha? Tem até o clube do pônei, você pode levar criança lá, criançada bem pequenininha, passeia lá e tal. Mas tem não dá pra clube do deixar muito pônei. um perto do outro, não. Não, é tudo com responsável, né? Não, lógico. Tem a professora que puxa os pôneis Por que e são tão tal. bravos esses bichos, meu irmão? Não sei, eles são- Complexo eles do são- tamanho, meu irmão. Cara. Eles são invocados. Atualmente, qual que é o recorde de altura? Que eu vi esses tempos um vídeo bem antigo, o cavalo saltando próximo de 2 metros, algo assim. Mas saltam até. Já passou? Já passaram. Se não me engano, é 2,40 e alguma coisa. É muito
muito. Mas hoje em dia não se faz mais esse tipo de competição, até pelo tipo dos cavalos. A gente até fala que os cavalos hoje são mais refinados do que eram antigamente, até a evolução do esporte. Olha um percurso, até você que não entende, te mostra um percurso bem antigo e um de hoje, você vê a diferença. Qual era a Hoje, diferença? o material, o salto era menos técnico, vamos dizer assim. E Falar o palavrão. Era do tipo, foda-se. Eu vou até era onde... coragem, exatamente. Porra. E hoje... Hoje é mais técnico, tudo Finesse. modernizado, finesse, exatamente. Os cavalos são mais finos, as patas mais finas, tudo... Evolução, Hoje né? o salto você mal toca, a vara cai. Tudo leve. Antigamente era um carbono? material mais pesado, madeira. É madeira? Madeira. O carbono nessa... Não, madeira. Os saltos são de Esse madeira. cara aí é mais leve, né? Sim, mas aí tem uma madeira tem o peso mínimo também, porque a Essa pata é do o- cavalo, o cavalo Entendi. tem 700 quilos, se você botar um negócio que às vezes toca e não cai. É, pode machucar. Não, toca, não cai e não é falta. Só falta se a vara vai pro chão. Mas isso não pode ser um critério de desempate? O toque? Do não. toque treme, não. Cai, Não, tem que toque cair. não, tem que cair. A vara tá tem gancho, né, que segura a vara. Aham. A vara tá apoiada no gancho, o gancho tem uma certa encurvatura. O cavalo às vezes toca de uma maneira que ela mexe e não cai. Tocou de uma maneira... Exatamente. E me diga uma coisa, quem foram os campeões olímpicos? Campeão olímpico por equipe Suécia. Uhum. Campeão olímpico individual um inglês, Ben Mayer. Vice-campeão sueco. Pô, e não foi dos caras que tu falou que tava no ranking Mas- melhor ranqueado. Mas é também um dos melhores do ranking. Até pelo momento era o favorito. Às vezes o melhor do mundo... o ranking mundial é parecido com o tênis. Últimos 12 meses. Entendi. As provas vão pela dotação de prêmio das provas, mais pontos ou menos pontos. Por mês, cada cavaleiro pode fazer contar tantas provas. Se o cavaleiro passa dessas provas no mês, não contam todos os resultados dele, entendeu? E me diga uma coisa, cara. Na luta é o seguinte, nem sempre o melhor que ganha. Aqui também não. Aqui mais ainda. Provavelmente mais do que na luta. De repente o cara é Porque mais... na luta é 50-50, né? Nós somos um esporte que até para as crianças, como educação, é um esporte muito educativo, muito porque a competição é bem difícil. O melhor do mundo mais perde do que ganha. Tá, e me diga uma coisa, nesse caso aí, é diferente, mas, por exemplo, qual é mais importante, ser campeão mundial ou olímpico? Até porque campeão olímpico é em 4 anos, né? Mundial também. Ah, mundial Nosso também, mundial então é acompanha. cada 4 anos, a não ser aquilo que eu falei que o Rodrigo Pessoa foi campeão da Copa do Mundo, tem todo ano, que é entendi. um negócio específico. O mundial é a cada 4 anos também. E até o negócio que você perguntou do pentátulo, Aham. antigamente não, a partir do último mundial, só que não foi assim. Antes você fazia a competição durante o fim de semana, igual, e no mundial os 4 melhores cavaleiros iam no outro dia, você montava o seu, depois você montava o cavalo dos outros 3, você nunca tem montado na vida. 2 minutos de aquecimento e ia pra pista pra decidir o campeão mundial. Puta que tu imagina, tu montar no cavalo do outro, tu torcer pro teu cavalo errar, meu irmão. Mas Erra, meu filho, vai agora. Pô, Chamava- lembra vai chamava ficar sem que- alfafa, bicho. rodízio que chama. Então cada um montava no cavalo do outro. Eu acho legal pra caramba isso. É legal, só que foi por... Os cavalos eram puxados, porque eles já tinham um campeonato mundial inteiro e depois no dia seguinte eles tinham que fazer mais 4 percursos, um pouco mais baixo, mais simples o percurso, por não E conhecer. puxa isso muito do animal, cara? Puxa muito. Porque é o que eu te falei, porra. Eles são a bem vida- tratados, mas é puxado. Entendi. Isso aí é porque, porra, imagina. Mas tu fala pra puxar na questão do estresse dele, da competição, ou a questão física mesmo? Tudo, física. Mais física do que estresse, do que mental. Raciocina muito, vai mais no instinto. Exatamente. Mas, cara, que loucura. Meu irmão, É. pô, queria te agradecer, Caião. Foi Obrigado a você. uma aula do esporte aqui. Te agradecer. Pô, como eu costumo falar para todos os nossos convidados,
vai voltar, vai trazer da outra vez a esposa aí, que Sim, é claro. uma amazona aí de qualidade, pra gente saber a visão feminina do esporte. Tem também. Então, pô, quero te agradecer pela tua presença e nos clarear através do teu conhecimento aí, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Cara. Valeu, obrigado você pelo convite. Sei que ia ser mais difícil. Foi tranquilo. É isso aí, então, muito Beleza. obrigado. Galera, E, como eu falei, hein, uma oportunidade, Nelson Pessoa vai conversar com você. pô, tomara, cara. Vamos trazer, porque é o que eu falo, sem passado não existe futuro. Exatamente. E tem que se enaltecer. Nós temos que aproveitar. Né? A gente tem a cultura, o ser humano tem muita cultura, só depois que se perde que se enaltece. Não, a gente tem que fazer as considerações, os elogios em vida. Então, pô, meu irmão, vai ter muito tempo ainda, se Deus quiser, ele fazendo o que ele está fazendo pelo hipismo, mas eu quero trazê-lo aqui e saber imagina quanta história que não deve ter. Aí, prepara que tem muita. Vambora, e então. gosta de contar, ainda bem. Eu tive a oportunidade... Carioca. Sangue é bom, rapaz. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de vivenciar bem perto e ter ele como um grande amigo mesmo hoje e escutar muito dessas histórias que me fez aprender muito. Pô, eu quero aprender também. Convite já feito e estendido. Por favor, aceite e seja muito bem-vindo aqui no Vou até falar para ele Semi-Talks. ele vai assistir o nosso podcast aqui. Beleza, então. Galera, muito obrigado. Isso aí foi mais um esporte que a gente trouxe o environment, o meio ambiente desse esporte aí, que para muita gente só vê em 4 anos na Olimpíada. Então isso aí foi um pouco do hipismo para vocês. Muito obrigado e vamos com tudo, time.